Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer pelas oportunidades que o Pai nos proporciona, agradecer muito, particularmente, a oportunidade reencarnatória que nos concedeu. Agradecer a oportunidade da reunião para o estudo, momentos de reflexão, de aprendizado, rogando aos bons amigos que trabalham na Seara do Mestre Jesus, se mantenham conosco, nos auxiliando para que o entendimento se faça mais largo, mais profundo. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 1º da Lei, Livro dos Espíritos, parte terceira, capítulo 1º da Lei Divina ou Natural. E nós fizemos uma primeira leitura, caracteres da lei natural, né? Conhecimento da lei natural, e hoje nós vamos entrar na terceira parte, que é a discussão a respeito de o bem e o mal. Esse primeiro capítulo ele tem por fim estabelecer conceitos gerais, né? E a forma como Kardec propôs a abordagem da lei divina, né, para um estudo pormenorizado. Então, duas primeiras leituras nós fizemos, né? Vamos fazer hoje então o encerramento do capítulo, ver se conseguimos, lendo o tema o bem e o mal. A título de ligação com as leituras anteriores, né? Vamos relembrar que a lei divina natural é uma lei ampla que regula tudo, absolutamente tudo. E ela se divide, né? A gente pode dizer grosseiramente que ela se divide entre uma parte que regula as relações do campo material, seriam as leis físicas, né? Que regulam as relações da matéria bruta. Isso é domínio da ciência, conforme nós entendemos, física, química. E uma outra parte que cuida da parte moral, né? As relações do homem consigo mesmo, com seu próximo, com Deus, né? Contendo assim basicamente as regras da vida, tanto a vida do corpo como a vida da alma, né? Nós estaríamos aí extrapolando o domínio da religião. Basicamente, né, o que nós vemos até agora, a gente pode resumir da seguinte maneira: os caracteres da lei divina são a eternidade, a imutabilidade e a universalidade, né? Os irmãos vão se lembrar que ela é válida desde sempre, ela é imutável, ela não tem alterações conforme a lei humana, né? E ela é universal, regula todos os aspectos da vida, do universo. E um segundo conhecimento, aliás, um segundo conceito, né, que diz respeito ao conhecimento da lei. Ela é acessível para todos, porque está exposta aos nossos olhos e a gente vai entendendo na medida que tem capacidade para isso, mas ela é acessível a todos, está exposta desde sempre, né? Ela encontra-se gravada na consciência de cada um dos seres humanos, então não há necessidade de se fazer cursos ou estágios, ela está conosco desde a criação, né? E ela vem sendo disseminada, vem sendo esmiuçada, esclarecida ao longo dos séculos por espíritos que ora foram chamados de profetas, e hoje nós os temos como guias espirituais, espíritos protetores, espíritos amigos, né, que nos auxiliam no entendimento e na aplicação da lei. Muito bem. Então, isso posto, né, tem condição da gente começar a estudar o último texto, que é o bem e o mal. Começamos na questão 629, e aí Kardec pergunta assim: que definição se pode dar da moral? E o nosso orientador responde assim: a moral
é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. A questão 630, o Kardec pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? Nosso irmão falou aqui, bem proceder e tal. Como se pode distinguir o bem do mal? E aí o nosso orientador responde assim: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. As duas, em combinado, nos dão a definição de moral como sendo a regra de bem proceder, ou seja, a distinção do bem e do mal. Eu li as duas juntas por causa disso, distinção do bem e do mal. E aí o Kardec aprofunda, perguntando o que é o bem. E se notaram a resposta do nosso irmão, ela fica redundante, ela recai sobre o conceito anterior. Ele diz: o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. Anteriormente ele tinha dito: funda-se na observância da lei de Deus. Procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. Tá? Então, o que é bem e o que é mal? E a nossa consciência tem isso bem perfeito. O que está de acordo com a lei de Deus é o bem. O que é contrário à lei de Deus é o mal. Simples assim. A fiel observância da lei de Deus é o parâmetro, que define prática do bem, prática do mal. Não observou a lei de Deus, enveredou pelo caminho do mal. Questão 631. Pergunta Kardec: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem do que é o mal? E o nosso orientador diz assim: sim, o homem tem essa condição de distinguir por si mesmo. Sim, quando o homem crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Eu grifei o "e o quer saber" porque, uma vez entendido que a nossa consciência é um fiel, é um juiz, que nos indica a direção correta, pergunta-se por que procede errado, É o "e o quer saber". Muitos de nós temos a orientação precisa, temos a visão clara de como proceder corretamente, mas não quer saber disso. Prefere dar vazão a outros interesses, E aí procede mal. É contrário à voz da consciência. Então eu grifei "e o quer saber" porque vai muito da vontade, da nossa vontade. Eu diria que é a nossa vontade. Quem quer proceder bem, segue os ditames da consciência e não tem erro, De outra forma, procede-se mal, Questão 632. E aí pergunta, é prosseguimento da questão 631. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando na realidade pratica o mal? O homem pode se equivocar entre o que é certo e o que é errado, o bem e o mal? E aí o orientador diz o seguinte: Jesus disse: vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso: não vos enganareis.
Então, a regra de ouro, conforme nós conhecemos do Evangelho, né? Fazer ao outro o que gostaria que o outro fizesse a você, essa regra de ouro, é um parâmetro para a gente entender se o que a gente faz é bom ou mal, para não se equivocar. E ele diz, é muito simples. Você é o agente. Se coloca do lado do paciente, como se você estivesse recebendo aquela ação. E avalia o que você recebe, se você gostaria ou não, se aquilo te atende ou não, se aquilo te satisfaz ou não. Se é contra você, se não te satisfaz, né? É porque você está praticando o mal. Né? Então é pôr-se no lugar do outro, né? O paciente, né? O agente colocar-se no lugar do paciente. É a regra de ouro que Jesus propôs. Ele diz, olha, vocês não vão se enganar se avaliarem dessa maneira. A 633 é prosseguimento dessa. Aí o Kardec, em função disso, relação de duas pessoas, um para o outro, ele levanta em relação a si mesmo. Né? A regra de ouro vale, é fácil de entender, quando você age em função de outra pessoa. E quando você age em relação a você mesmo? Aí ele pergunta assim, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, a regra de ouro, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro, a regra de proceder em relação a si mesmo, né? Quando eu ajo em relação ao outro, eu posso me colocar na posição do outro e avaliar a minha ação. E quando eu ajo em relação a mim mesmo, como é que eu faço? A questão do Kardec é essa. Nosso orientador responde assim, quando comeis em excesso, verificais que isso vos faz mal. Pois bem, é que Deus vos dá a medida daquilo de que necessitais. Quando excedeis dessa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atende sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males, cuja culpa lança à natureza. Então, em relação a nós mesmos, a forma de avaliar é ficar no limite do necessário. Nenhum excesso, de nenhuma natureza. Né? Ele cita um exemplo muito simples, a gente se empanturra de carne num churrasco, e aí passa 24, 48 horas fazendo a digestão. Né? Sempre muito difícil e às vezes muito desagradável. Essa é a indicação do excesso. Né? Não faz bem, não ajuda, não dá prazer, não dá. Pode até na hora fazer algum contentamento, mas no futuro bem próximo, né, vem a consequência funesta. Então ele diz, Deus traçou para você um limite. Fica no seu limite, não avança. Se você precisa de 2 litros de água por dia, não beba 5 e não beba 1, beba 2. Né? Essa é a colocação que ele faz. Em relação ao próximo, é a gente se colocar na posição do próximo. Né? Em relação a nós mesmos, é ficar no limite do necessário. Atender a nossa necessidade sem excesso. Questão 634. O Kardec pergunta, por que está o mal na natureza das coisas? Por que o mal é intrínseco? Está aí. Falo do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Não poderia ter feito a gente logo anjo? Essa é a questão que Kardec coloca. Nos feito espíritos puros? E aí o orientador responde assim, já te dissemos, os espíritos foram criados
simples e ignorantes. Questão 115. Deus deixa que o homem escolha o caminho, tanto pior para ele se toma o caminho mau. Mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Questão 119. Nós já estudamos lá atrás a função, o motivo da reencarnação, né? O motivo da encarnação. Então, por que Deus não nos fez todos espíritos puros? Porque para você ser um espírito puro, você tem que ter uma gama de conhecimento enorme. Ele diz, vocês precisam adquirir experiência, vivência, vocês têm que experimentar para saber o quanto custa, a dor que dá, a alegria que dá. Né? É esse o intuito, né, de Deus ter criado cada um de nós simples e ignorantes e nos colocou como objetivo futuro, lá na frente, a perfeição moral. Essa caminhada, esse ganho de experiência é que faz da gente o espírito puro. Conhecimento vasto, amplo, né? Aprofundado, pormenorizado. É isso que faz o espírito puro. Não um toque de mágica, uma criação, né? Sem mérito, sem elaboração, sem progresso. Né? Aí Kardec entra pelo lado das contingências da vida. Né? Situações em que a gente identifica uma certa condução do indivíduo. Né? Ele pergunta assim, das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Não parece poder inferir-se daí que a lei natural não constitui regra uniforme? Quando ele coloca posições sociais, né, ele está falando das diferentes condições do homem. A gente tem, vou colocar o exemplo fácil de entender, a gente tem ricos e pobres. As demandas para cada um parecem ser diferentes. Parecem ser diferentes. A condição social parece criar essa diferença. E aí fica a pergunta, a lei é igual para os dois? Essa é a questão que o Kardec faz. A condição social diferencia a aplicação da lei? E aí o nosso orientador responde assim, essas diferentes posições são da natureza das coisas e conforme a lei do progresso. Isso não infirma, isso não implica, ou não, perdão, isso não implica, isso não contraria, né? Isso não contraria a unidade da lei natural que se aplica a tudo. Ou seja, a lei é a mesma. Né? Ricos e pobres nascem, crescem, morrem. Então, do elemento mais básico, que é a vida orgânica do espírito, a vida do espírito no organismo, a gente vê que todos são iguais. Né? O sangue do rico tem a mesma tipagem sanguínea do sangue do pobre, vamos colocar assim. Se é essa a questão que Kardec levantou, né, se a questão social os diferenciava, ele diz, não, isso aí é uma coisa própria da necessidade de momento, a necessidade de progresso. Determinados espíritos têm que ter uma determinada vivência, então aquela vivência só é propiciada naquela determinada condição social. Simples assim, não diz que a lei de Deus está aplicada diferentemente. E ele faz uma notinha, ele diz assim, as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Pois que está na ordem das coisas, tal diversidade
é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser única quanto ao seu princípio. A razão, a nossa inteligência, cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Né? Então, essa colocação do Kardec é como que indicando que indivíduos parecem sofrer de forma diferente a lei divina. Diz, não, todos sofrem de maneira igual. A posição social é só uma questão de momento. Aquele momento. Questão 636, ele pergunta assim: são absolutos para todos os homens o bem e o mal? Todos os homens, indistintamente, o bem é o bem e o mal é o mal? Né? E aí o orientador responde assim: a lei de Deus é a mesma para todos. Porém, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. O bem é sempre o bem e o mal sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. Diferença só há quanto ao grau de responsabilidade. Então, o que o nosso orientador diz assim, olha, o bem é o bem e o mal é o mal. Não há mistura, não há diferenciação. Independentemente, para todos os indivíduos, assim o é. Agora, a consequência da prática do mal é diretamente proporcional à vontade que se tem de praticá-lo. É o que ele diz. Ele diz, o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. E mais na frente ele diz, há diferença só quanto ao grau de responsabilidade. Quem pratica o mal, vamos chamar acidentalmente, é menos responsável, não é irresponsável, é menos responsabilizado, vamos dizer assim, ou é menos, vou usar a palavra castigado, do que aquele que teve a vontade de produzi-lo. Na lei humana é a diferença entre o dolo e a culpa. Quem pratica um crime intencionalmente tem punição mais grave do que aquele que pratica por imprudência, imperícia ou negligência, que é o que caracteriza a culpa. Né? Então é nesse sentido que ele coloca. 637 vai no prosseguimento, ele diz assim, será culpado o selvagem que, cedendo ao seu instinto, se nutre de carne humana? O canibalismo. Né? Mas ele é o selvagem, ele é o ignorante, é essa a questão que ele coloca. Será culpado esse camarada? E aí, o orientador responde assim, eu disse que o mal depende da vontade, ou seja, a responsabilidade está diretamente ligada à vontade que se tem de fazer o mal. Pois bem, tanto mais culpado é o homem, quanto melhor sabe o que faz. Então, saber que está fazendo o mal, dolo, é mais grave do que fazer um mal por negligência, imprudência, por culpa. Ele prossegue em uma nota. As circunstâncias dão relativa gravidade ao bem ou ao mal. Muitas vezes comete o homem faltas que nem por serem consequência da posição em que a sociedade o colocou, se tornam menos repreensíveis. Mas a sua responsabilidade é proporcionada aos meios de que ele dispõe para compreender o bem e o mal. Assim, mais culpado aos olhos de Deus, o homem instruído que pratica uma simples injustiça, do que o selvagem ignorante que se entrega aos seus instintos. Matar o seu semelhante é contra a lei de Deus. Ponto. O canibal, para comer a carne, ele tem que matar o seu semelhante. Então ele está infringindo a lei de Deus.
Se ele faz isso por absoluta ignorância, ele está infringindo a lei de Deus. Ele tem culpa, né? Aquele, né, que tira a vida do outro, sabendo que aquilo já é um crime, e o faz, por exemplo, num acesso de raiva, de falta de domínio do próprio sentimento, é muito mais culpado do que aquele outro que é canibal. É essa a colocação que ele fez. Mas é o mesmo crime, o homicídio, né? É o mesmo crime. Crime contra a vida, crime contra a lei de Deus, né? Só que as responsabilidades são diferentes. O ignorante é culpado com menos responsabilidade do que o intelectual, o inteligente, o que sabe, o que tem conhecimento, né? E que o faz por absoluta vontade de fazer. 638. Kardec pergunta: parece às vezes que o mal é uma consequência da força das coisas. Parece que ele tem vida própria, que não é a nossa vontade que faz o mal. Olha a colocação do Kardec. Tal, por exemplo, a necessidade em que o homem se vê, em alguns casos, de destruir até mesmo o seu semelhante. Poder-se-á dizer que há, então, infração à lei de Deus. O camarada está na guerra. Para se defender, ele tem que matar o outro, né, o seu inimigo. Essa é a questão que ele coloca, né? É uma situação que o obriga a uma posição extrema, né? E aí o orientador responde assim: embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Embora necessário preservar a sua vida, tirar a vida de outro, essa colocação que eu fiz, né, que eu fiz, embora necessário, o mal não deixa de ser o mal. Tirar a vida do outro continua sendo um crime contra a lei de Deus. Essa necessidade desaparece, entretanto, à medida que a alma se depura, passando de uma a outra existência. Então, mais culpado é o homem quando o pratica, porque melhor o compreende. Ou seja, trocando em miúdos, a guerra nos primórdios da humanidade, né, tinha um peso, tinha vamos chamar assim, tinha um grau de responsabilidade, um grau de culpa. Gerações depois, quando o homem já se depurou, quando o homem já melhorou o seu entendimento, já tem uma compreensão mais larga, a guerra tem um peso muito maior. Matar lá atrás, para proteger sua vida, numa batalha à espada, né, lá no campo de batalha, tem um peso. Hoje, jogar um míssil em cima de uma coletividade e matar crianças, mulheres, velhos, deficientes, tem um outro peso. É isso que ele está dizendo. Então ele está dizendo, olha, o mal, ele diz, embora necessário, continua sendo mal, né? E ele ganha um peso muito maior na medida em que o homem avança, que o homem evolui. Então, um homem de 3.000 anos atrás tinha um grau de compreensão muito aquém do que a gente entende hoje. A lei de Deus para nós hoje é muito mais cristalina, muito mais visível, inteligível. Infringir a lei hoje é muito mais grave que lá atrás. 639. Não, nessa sequência, né, de raciocínio dele, situações que empurram o homem para o mal, né? Não sucede frequentemente resultar o mal que o homem pratica da posição em que os outros homens o colocam? Quais nesse caso, os culpados? O comandante manda o soldado para a linha de frente, e na linha de frente o soldado tem que matar o seu inimigo para proteger a sua própria vida. Pronto, está colocada a questão. Quem é culpado? O soldado que puxou o gatilho ou o comandante que o colocou na situação de risco? Essa é a questão que Kardec coloca. Ele diz assim: o mal recai sobre quem lhe foi o causador.
Então, quem matou? O soldado que puxou o gatilho. Ele matou. Aí ele coloca uma coisa que... Nessas condições, aquele que é levado a praticar o mal pela posição em que seus semelhantes o colocam, tem menos culpa do que os que assim procedendo o ocasionaram. Porque cada um será punido, não só pelo mal que haja feito, mas também pelo mal a que tenha dado lugar. O camarada que mandou o soldado para a linha de frente não puxou o gatilho, mas é mais culpado do que ele, porque criou nele a necessidade de cometer o mal. Esse é o raciocínio que nós temos que ter. Aquele que está lá na frente, cumprindo a ordem e fazendo a atrocidade, é culpado. Quem mandou é mais culpado perante os olhos de Deus. Então, isso cria uma relação para nós. Não, eu não fiz. Não, você não fez, mas você criou a situação em que aquele camarada teve que fazer. É isso que nós temos que ter em mente. Então a gente tem que se preocupar em não fazer o mal, não infringir a lei de Deus. 2, em não fazer ou não criar condição para que a lei de Deus seja infringida por outra pessoa. Ressaltando que quando a gente cria essa condição, duplamente culpado pelo resultado e por colocar a outra pessoa naquela condição. Né? Aos olhos, eu estou criando uma situação falando de guerra e tal, porque é o momento que nós estamos vivendo, né? A lei de Deus sendo infringida aí todo santo dia, 500 vezes, 600 vezes, 700 vezes, 1000 vezes, sei lá quantos estão morrendo no campo de batalha, né? É esse, depois que eu estou usando esse exemplo, tá? Fácil de entender. 640. Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outrem, é tão culpado quanto este? Né? Eu não roubo, mas usufruo do dinheiro. Vamos falar dos nossos políticos, que desviam recursos públicos. Não, eu não desviei, mas eu me enriqueci. Aí, o nosso orientador responde assim: é como se o houvera praticado, é como se ele tivesse ido lá no cofre e pegado o dinheiro. Aproveitar-se do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo, mas desde que, achando-o feito, dele tira partido, é que o aprova. É que o teria praticado, se pudera ou se ousara. Ou faltou oportunidade ou faltou coragem para fazer, mas ele aprova, é aquilo que ele deseja. Essa condição aqui é aquela do camarada que, não, mas eu não botei a mão, eu não fiz, mas usufruiu. Quem usufrui, participou. É como se o houvera feito, diz o nosso orientador. Tá? Questão 641. Pergunta Kardec: será tão repreensível quanto fazer o mal o desejá-lo? Pensamento. A gente peca por pensamento, a gente erra por pensamento. Né? Eu faço o mal quando eu penso. Essa é a questão. E o nosso orientador responde assim: conforme. Há virtude em resistir-se voluntariamente ao mal que se deseja praticar, sobretudo quando há possibilidade de satisfazer-se a esse desejo. Se apenas não o pratica por falta de ocasião, é culpado quem o deseja. Ter um mau pensamento em si não é um mal quando você resiste a ele. E ele diz, principalmente quando você podia ter feito. Aí é que você ganhou importância a sua resistência, sua perseverança no bem.
em não praticar o mal. Se você não faz isso só por falta de ocasião, se houvesse ocasião você o faria, né? Então você é culpado pelo pensamento, né? É o caso, por exemplo, vou citar um exemplo fácil nas relações humanas, a traição, a infidelidade conjugal, né? O camarada ambiciona, vou falar dos homens, é o meu caso, né? Ambiciona a infidelidade. Se ele resiste a isso, o mau pensamento está na cabeça dele. Se ele resiste a isso, se ele não pratica a mérito e aquele pensamento não se constitui no mal, né, no crime, é isso que ele diz. Se eu só não faço isso, porque a minha esposa é muito ciumenta e não me dá oportunidade, não me dá tempo para trair, aquele pensamento é o crime praticado. É isso que a gente tem que entender. Né? Fácil da gente entender. Infidelidade conjugal, né? É fácil da gente entender. É uma coisa. O pensar em si não é o crime. O não fazer o que pensou porque não teve oportunidade é crime. É isso que nós temos que estabelecer a diferença. Se você resistiu ao mal pendor, você tem esse vício incorporado. Se você resiste a ele e não faz, não é crime. O seu mal pendor não conseguiu te levar à consumação do crime. Você persistiu no bem. Se você não faz só porque não teve chance, está em crime. É isso. Tá? 642. Para agradar a Deus e assegurar sua posição futura, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Bastará que eu não faça o mal? E aí ele responde assim: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Se eu me enclausurar dentro de um determinado lugar e ficar lá para não cometer o mal, para não errar, para não infringir a lei de Deus, eu consigo agradar a Deus e eu consigo progredir para a vida futura. Ele diz, não, você só progride a vida futura quando você se expõe ao mal, quando você convive com ele e você faz o bem no limite da sua capacidade. E aí ele remata dizendo, você não é culpado só pelo mal que pratica, mas pelo bem que deixou de fazer. Pelo resultado do bem que você não fez. Ou do mal que resulte da sua omissão. Nós já tínhamos visto isso um pouquinho atrás. Então ele repete o conceito. Você não faz nem bem, você não faz nem o mal, nem o bem você faz. Tem mérito nisso? Não. Negativo. Eu não faço o mal, mas também não faço o bem. Tem que não fazer o mal e tem que fazer o bem no limite da capacidade. 643. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Ah, eu não tenho recursos para fazer o bem. Muita gente fala isso, eu não tenho como fazer o bem. Ele diz assim, nosso orientador, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo para o praticar. Basta que se esteja em relação com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. A gente acha que as coisas são limitadas
limitadas, né? E as coisas são muito mais amplas. Ele diz, olha, o conviver com o outro é uma oportunidade permanente de fazer o bem. É a pessoa com dificuldade na travessia da rua que você consegue oferecer o braço e transpor. É o irmão em dificuldade que precisa de um ouvido para ouvir a reclamação dele. Né? É alguém que não sabe resolver um problema que você já viveu e você tem uma solução para dar para ele. Um auxílio, né, para dar para ele. Então ele diz, olha, é tudo muito amplo. Quem quer ser útil encontra a oportunidade. Então a questão é, existe limitação? Existe alguém que não possa fazer? Ele diz só o egoísta, que pensa só em si. Se a gente abrir o leque e pensar também nos outros, e principalmente nos outros, a oportunidade do bem cresce exponencialmente. Porque todo mundo que está à nossa volta tem uma ou outra necessidade. E essa necessidade pode caber na nossa possibilidade, na nossa capacidade de ajudar. Então, quem quer ser útil tem sempre a oportunidade. Não é só dar a esmola no sinaleiro. Eu estou dizendo só. Isso é tudo o mais que você pode fazer em favor do outro. Tudo. Ouvir, dar um conselho, oferecer uma solução para o problema. Né? Tudo isso é fazer o bem. 644. Para certos homens, o meio onde se acham colocados não representa a causa primária de muitos vícios e crimes. Quem está numa dessas comunidades dominadas por quadrilhas de traficantes não está imerso num ambiente que é causa primária para ele também virar um traficante, para ele também virar um bandido? É essa a pergunta aqui. O meio não cria condição para desviar o homem do bem? E aí o orientador responde assim, sim, o meio oferece uma condição excepcional para ele fazer o mal. Mas ainda aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade. Levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Como é que o camarada é virtuoso se ele não for exposto à viciação? Como é que ele diz, olha, eu me mantive no bem se ele não foi cercado pelo mal? É essa a questão que ele coloca. Ele diz, essa situação do camarada estar num ambiente que, abre e fecha aspas, força que ele se afaste do bem, é uma prova que ele escolheu. É necessidade dele resistir ao mal. Então ele se coloca naquele meio para não ceder ao mal. E aí ele diz, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Nas comunidades onde a gente vê o crime organizado dominar, a imensa maioria é de cidadãos de bem. A gente olha com preconceito, mas a imensa maioria não está carregando fuzil, não está traficando droga. A imensa maioria está trabalhando, batalhando para sobreviver. Estão expostos à violência para resistir a ela, para não serem violentos. É essa a visão que o Espírito dá para nós. 645. Quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se lhe torna um arrastamento quase irresistível? Essas criaturas não estão condenadas a se viciarem porque o ambiente é vicioso? E o Espírito diz assim, arrastamento, sim. Irresistível, não. Porquanto, mesmo dentro da atmosfera do vício, com grandes virtudes às vezes deparas. São espíritos que tiveram a força de resistir
e que ao mesmo tempo receberam a missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. É o exemplo que eu acabei de dar, eu antecipei o exemplo, né? As comunidades tomadas pelo tráfico e a imensidade de gente bem, trabalhadores, gente humilde, gente de bom coração, gente solidária, e a gente vê isso, né? Submetida àquela violência. Aquela violência não os conduz a serem violentos? Não, não os conduz. Eles resistem bravamente, se mantêm pacíficos no meio da guerra. É isso que o irmão diz aqui. E diz mais, diz, olha, ao mesmo tempo eles resistem à violência, têm mérito da sua atitude e são exemplos para os violentos. Mostram aos violentos como é que se deve agir. Eles não veem, mas eles mostram, né? Missão de exercer boa influência sobre os seus semelhantes. 646. Estará subordinado a determinadas condições o mérito do bem que se pratique? Por outra, será de diferentes graus o mérito que resulta da prática do bem? Existe um bem que paga mais do que um outro? Existe um bem que é mais valorizado do que o outro? Essa é a questão que Kardec coloca. E aí o Espírito vai direto, objetivamente. Ele diz, o mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Vou repetir. O mérito do bem está na dificuldade de praticá-lo. Nenhum merecimento há em fazê-lo sem esforço e quando nada custe. Em melhor conta, tem em Deus o pobre que divide com o outro seu único pedaço de pão, do que o rico, que apenas dá do que lhe sobra. Disse o Jesus a propósito do óbolo da viúva. A senhorinha aqui dentro do templo, né, retirou de sua bolsa a moeda que ela tinha para se alimentar e colocou na caixa de esmolas. Enquanto os outros deitavam moedas e moedas de ouro. E aí os discípulos perguntam a Jesus, mas, né? Ele diz, não, ela tem mérito. Ela tirou da sua necessidade para dar ao outro. O outro tirou de sua abundância, não lhe faz falta. É isso que ele coloca. O mérito está na dificuldade. Aquele que é colocado num ambiente vicioso e que resiste, este tem mérito. É isso que a gente tem que entender, né? Então, o bem tem diversos, vamos chamar, graus de mérito, né? Mas o mérito, o maior, está na dificuldade de praticá-lo, né? Na dificuldade de fazer o bem. E aí é mais meritório do que aquele que não tem esforço nenhum. Não é que o outro não tenha mérito. Não é que o rico que deitou moedas de ouro não tenha mérito. É que o mérito dele é menor do que aquela que se privou do que ela tinha para comer para alimentar o outro. Essa é a ideia que nós temos que ter. A dificuldade que ela tinha, né, fez da moedinha dela um valor muito maior, muito superior aos rios de dinheiro que eles colocaram lá. E aí o Kardec oferece ao espírito, mudando assim, uma sugestão de como estudar a lei divina, a lei natural, que é muito ampla, regula tudo. Aí ele colocou aqui, não como um tema, mas como um tópicozinho, divisão da lei natural. Questão 647. Kardec pergunta assim, a lei de Deus se acha contida toda no preceito do amor ao próximo ensinado por Jesus? Jesus disse, toda a lei e os profetas estão contidos neste mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Foi assim que Jesus enunciou. E aí o Kardec, toda a lei de Deus está contida, efetivamente, em amar o próximo? E aí o espírito orientador respondeu assim, certamente esse preceito encerra todos os deveres dos homens
uns para com os outros. Cumpre, porém, se lhes mostre a aplicação que comporta. Do contrário, deixarão de cumpri-lo, como o fazem presentemente. Demais, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida, e esse preceito, amar ao próximo, compreende só uma parte da lei. Aos homens são necessárias regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam grande número de portas abertas à interpretação. E a interpretação é sempre segundo a conveniência, né? Então, ele diz, não, a lei natural é muito mais ampla que isso. Nós temos que oferecer aos homens um estudo mais pormenorizado, né, diversos aspectos, para que ele entenda a extensão da lei. Esta, amar ao próximo, regula as relações entre os filhos de Deus. Mas existem outras relações, né, que têm que ser reguladas. E aí o Kardec propõe, na 648, que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Então Kardec propôs segmentar a lei de Deus em 10 aspectos e abordar a lei de Deus segundo cada um desses aspectos, né? Adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade. Aí o nosso orientador responde assim: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e de natureza a abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta, como não o tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei, justiça, amor e caridade, a última lei é a mais importante, por ser a que faculta o homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Justiça, amor e caridade. Vou começar pelo meio. E ele diz assim, olha, é um sistema, é uma maneira de abordar o assunto, mas isso aí não é uma classificação absoluta. Vocês não comecem agora a dizer que tem uma lei do progresso, uma lei. Não é assim que funciona, ele diz. Qualquer sistema de classificação é dependente do ponto de vista. A lei de Deus é uma lei homogênea, harmônica, global, vou usar uma palavra global. Você está observando partes e essas partes todas estão integradas. Não queira dividi-las e dizer que são 10 as leis de Deus. Como disse Moisés, são 10 os mandamentos de Deus. Né? E aí ele diz, olha, essa divisão em 10 partes, né, é conforme abranger todas as circunstâncias da vida. Então esses 10 aspectos que o Kardec colocou são, vamos chamar assim, 10 temas que tocam diretamente a nossa vida de relação, nossa vida no corpo, né, e que a gente pode estudar a lei de Deus conforme esse ponto de vista, esse prisma, né? E aí ele ressalta logo de saída, olha, a lei, ou a parte mais importante, vou usar o termo lei não, a parte mais importante da lei divina, dessas 10 partes que você está sugerindo, né, é aquela que proporciona maior avançamento, é a que permite o homem ir progredir mais rapidamente, é a justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Progresso, adoração. A mais importante das partes é a justiça, amor e caridade. Eu fiz força para terminar, porque
particionar a leitura não seria producente. Então nós avançamos, 55 minutos, ficou longo, mas os irmãos vão de entender que se eu fracionasse, né, ia ficar uma coisa difícil de entender. E é um tema que a gente tem que pegar no global, ele não tem uma partição natural, vamos dizer assim. Então nós vencemos o tema, além do tempo, né, no intuito de que os irmãos tivessem desde já uma visão global, o bem e o mal, né, conceitos, né, a respeito de bem e mal. Muito bem. Semana que vem a gente volta no capítulo 2. Os irmãos ficam livres para comentar, criticar, colocar no nosso espaço aquelas mensagens que acharem convenientes para melhor aproveitamento do nosso estudo, né? E nós vamos encerrando. Agradecidos a Deus pela oportunidade de parar para ler, refletir, pensar a respeito e aprofundar a nossa visão, alargar o nosso horizonte. E agradecemos principalmente a companhia, né, que os bons amigos da espiritualidade nos emprestam, né, nos reforçando a luz no sentido de que as leituras fiquem mais claras, mais compreensíveis e o entendimento se faça mais vasto. Rogamos ao Mestre Jesus nos mantenha debaixo da sua luz para que a gente tenha segurança na caminhada e objetividade em identificar o que ainda aguarda a nossa ação. Né? E que o Mestre se mantenha do nosso lado, nos inspirando muita coragem, muita força moral, muita força moral, para que nós tenhamos a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.